Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, 11 horas e 3 minutos, dia 6/7 de 2022. 21 graus aqui em São Paulo, céu azul, tempo bom, nós temos sol lá fora. Eu desejo um bom pregão a todos. Ontem nós fomos bem no Day Trade, acertamos 600 pontos, comprando 98,750, entregando a 97, né? Não, é 98,750, entregando a 99,350, 600 pontos. E hoje nós acertamos no outro Day Trade, comprando a 98,880, entregando a 100 mil pontos. Então 600 pontos ontem no Day Trade, mais 1.120 hoje. E agora eu acabei de, há uns minutinhos atrás, antes de começar a gravação, eu mandei um novo comando de compra, né, para o INQ22. Acabei de mandar alguns minutinhos lá no Telegram. E a minha ordem pegou a 99,890. Mas eu acredito que alguns compraram até um pouquinho abaixo, ou uns 10, 20 pontos acima, ou alguns pontos abaixo, mas a gente parte aí do 88, do 99,890, pegou a minha ordem, né? Eu só tô vendo aqui se pegou mesmo, pegou. Então eu tô com 500 mini contratos no Swing Trade, a operação da manhã. A de ontem eu fiz com 75 mini contratos, a de hoje eu fiz com 80, essa de agora eu entrei com 90. Eu sempre trabalho entre 15% e 20% da posição, que daria entre 75 e 100 mini contratos. Então a primeira com 80, ontem 75, hoje 80, essa agora com 90. E o alvo 100.400 pontos, vamos ver se executa, se a gente acerta o segundo Day Trade do dia. Tomo um pouco do meu suco de goiaba aqui. Tem mais força vendedora, tem mais força compradora. E eu acredito que vale. Na verdade, seria uma renovação de máxima, né? Foi 100.415, eu acho que pode se aproximar dos 100.415. A gente deu 15 pontos aí de margem, porque o grupo é grande, né? Tem centenas de alunos que operam aí no grupo. Então eu acredito numa renovação de máxima e a gente colocou 15 pontinhos abaixo para dar tempo de executar a venda de todo mundo e realizar lucro. Então é isso aí, vamos ver se a gente acerta o segundo Day Trade do dia. Falando de... Agora 10h45, a gente teve um indicador que foi o PMI composto americano, né? Caiu a 52,3. Só que a previsão, por exemplo, de serviços, né, recuou a 52,7, previsão de 51,4, acima das previsões. Então isso é bom, deve manter o mercado menos que o previsto, mas 52,3 é... Ó, que doideira, ó. PMI de serviços recuou a 52,7, previsão de 51,4. Ó, menos que o previsto, como se a previsão era 51,4, né? Então, enfim, a gente tem que estar sempre interpretando a notícia de forma inteligente, porque muitas vezes a mídia, ela pega um viés aí emocionado quando o mercado está subindo e de terror quando está caindo, então a gente tem que ter serenidade. A leitura, né, do... Ó, por exemplo, encomendas à indústria na Alemanha 0,1 em maio, a gente abriu a previsão era de queda 0,3, e ontem o indicador americano industrial veio muito melhor que esperado, né? Então os PMIs melhores, a gente tem o petróleo em queda, pessoal. Então petróleo em queda é arrefecimento de inflação. A gente vai acertar sozinho. Na verdade, quem falou, por exemplo, de verdade, assim, quem disse que o petróleo ia perder os $100 como suporte? Ninguém. Todo mundo falando que o petróleo ia buscar 130, 140, até $160. Então, e nós acertamos sozinho, né? Desde que ele marcou a máxima, que a gente falou que trabalharia na venda. E por isso não faria exposição a empresas ligadas ao setor, né? Então a gente vê o petróleo aqui, por exemplo, saindo de $124, está 98. Pô, professor, mas isso é complicado porque tem a Petrobras. Mas lembra que eu falei que eu não faria exposição no setor no momento, né? Com todas as letras, né? Aí até o pessoal da minha equipe falou, uma pessoa que já trabalhou, falou, pô, Wagner, você não pode
falar que não compraria a Petrobras é uma ação popular, eu não vou falar algo diferente daquilo que eu penso, né? Então, hoje eu não seria comprador. Assim, entre a compra e a venda, se fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas se eu posso escolher outros setores, né? Então, por exemplo, a gente vê Enalta, saiu de 24, foi a 16, a gente vê RRRP3, então eu não seria comprador nesse setor. Ó, saiu de 51 e 23, está 32. Como é que eu vou dizer que eu vou comprar um setor desse? A gente até tinha Enalta, há um tempo atrás aí realizamos com 50% de lucro, aí ninguém fala, né? Pô, o professor acertou 50% numa ação com Enalta, então é complicado. Quando erra, muitas críticas, quando acerta, muitas vezes o pessoal nem lembra, né? Então isso é uma loucura, né? É um trabalho realmente, às vezes, um pouco ingrato. Então o PetroRio também, ó, saiu de 29,48 está 20,52 e pode até, de repente, ficar de lado, parar um processo de queda, é possível. Mas eu não seria comprador em empresas ligadas a petróleo, nem o petróleo em si. Na verdade, eu acho que o petróleo, a tendência é que ele fique aí em torno, aí até um pouco abaixo dos $100, quem sabe vá a 95, 96, então isso é bom. Porque beneficia vários setores, né? Porque tudo é transportado, então já diminui o custo de uma forma generalizada, né? Então, custo de transporte, arrefece a inflação mundo afora, e era uma das nossas teorias. Mesmo o petróleo desabando, por exemplo, ontem o Brent, principal referência para a Petrobras, caiu 7,92, é bom para o mercado como um todo, uma vez, pessoal, que o maior vilão no momento é a inflação. Ah, professor, mas a gente está vendo aí a reabertura da China, Xangai está reabrindo, Pequim e algumas regiões menores sendo fechadas. Isso não deve aumentar a demanda por petróleo? Não, porque o petróleo hoje ele vive uma situação binária, a gente pode ter repiques e tal. O que deve aumentar é a demanda por minério, né, que provavelmente aqui vai fazer um fundo duplo, acionar o martelo de ontem rompendo a 112,30 e depois vindo num eixo aqui a 125,10, onde separar CA, como diria Jânio Quadros, o joio do trigo. Ok? Então essa é a nossa visão inicial. Estrangeiros fecharam o mês de junho com 427, 106 milhões na compra, começaram julho vendendo 575,946 e depois venderam de novo, né? Pouquinho, mas venderam. Eu já adiantei lá no Telegram. Ó, retira 47,750 milhões. Então começaram o mês aí com 2 sessões de venda em sequência. Perfeito, como eu não fiz comentários do YouTube, eu vou fazer de ontem e anteontem. Ontem o Corinthians passou pelo Boca, eu conversei com meu filho. Ontem nós não vimos o jogo juntos, né? Eu tinha um compromisso ele também, e eu comentei com ele, falei, pô, vai ser 0-0, o Cássio vai decidir. E o Benedetto estava de sacanagem, né? Ele perdeu um gol embaixo das traves, depois perdeu 2 pênaltis. Eu acho que ele quer vir para o Corinthians. O Corinthians tem 2 ídolos que nunca jogaram no clube, Diego Souza e Benedetto. Benedetto é um ótimo jogador, mas é a questão do caráter, né? Quando o caráter não é firme, é complicado. Como alguns alunos aí, poucos, né? Hoje a gente tem, pessoal, pouco mais de 8 mil alunos acompanhando o desafio de 126 mil pontos, somando todos os grupos de Telegram e base de e-mails, né? Que estão realmente acompanhando firmemente. Tem 1, 2 ou 3, assim, que eu não sei, são realmente, parece que querem induzir a erro, atrapalhar o trabalho, mas a gente vai superar tudo e a gente vai vencer essa batalha, né? O pior é que às vezes a pessoa acha que ela está certa nas suas argumentações, então é realmente complicado. Antônio Santos, nosso querido amigo Messi, agradeço pelos comentários sobre uma provável operação pública em Vale. De certa forma, podemos dizer que seu constante interesse e análise da Vale já são contribuições muito importantes para o nosso trabalho. Seu acompanhamento da Vale há muitos anos é de grande valia para todos nós. Muito grato. Eu vou confessar um negócio a vocês. Nesses momentos turbulentos, por exemplo, ontem eu fui comer às 5 horas da tarde, fui tomar banho às 18, depois eu saí, fiquei o dia inteiro aqui colado na tela. E no domingo, teve eu não vou dizer que é um amigo, mas uma pessoa que às vezes eu falo, falou, Wagner, faz o seguinte,
fala que você está comprando 10k de Vale aí e vai para cima. Falei, não vou fazer. Não vou fazer porque não está certo, né? Não. Falaram, porra, o mercado falou, pô, você está muito acima da média e tal, mas não dá para ser perfeito em um mercado tão controverso. Falei, não, eu não preciso falar que eu estou comprado. Eu simplesmente acompanho, eu compraria, seria a minha preferência hoje. Eu acho, sinceramente, que dá para pegar Vale a 73, 74, entregar a 90 ainda esse mês, né? Mas eu não vou dizer que eu estou comprado, sendo que eu não estou, né? E isso vale... No caso da Vale, né, o raciocínio válido seria o rompimento de 74,42 acionando esse doji, né? E para quem tem conta no exterior... Sem dúvida, vale o racional de comprar a Vale, não é Vale 13, é a Vale lá. Né? O martelete aciona $13,80, acima do fundo anterior 13,75 também ganha força, né? Talvez ainda hoje o faça. Né? O movimento em Vale, ele está alinhado mais ou menos nesse momento com o minério. Né, que tem um martelo aqui, a gente viu, vai ser acionado a 112,30 ainda hoje. Eu acredito que vai acionar esse martelo, a gente tem um fundo duplo com rompimento falso de 106,65, porque foi a 106,45 e parece um W grande aqui na Vale, com alvo a 146,70. Eu tenho alunos que operam o minério e se posicionaram com base no nosso raciocínio. É claro, não é um comando oficial para o grupo nem nada disso. Mas pra vocês terem uma ideia, a galera que acompanha o meu trabalho, que opera minério e que montou a posição, monta a posição de $1 milhão. $500 mil, eles compram os lotes, né? E é um pessoal que opera bruto mesmo e já ganhou muito com os nossos racionais, tanto na compra quanto na venda. Então, obrigado, querido João Vinícius. Ótima semana, nobre amigo, neste momento em que o Inquejo 22 apresenta um martelo fora da banda inferior, aparentando a continuidade ao W. Creio que a resistência 103 seria decisiva? Sim. Para uma reversão altista forte? Sim. Já que é uma resistência forte, correto, bem observado. Na sua análise, poderemos terminar na semana em torno de 107, 108? Que o nosso pai guia a todos nós. Forte abraço, querido. Eu acho que a gente pode terminar a semana perto dos 105, João, respondendo de forma objetiva, né? Nós temos um martelo. Perceba essa linha de retorno, ó. Movimento forte em março, movimento forte em maio. Em junho não ocorreu, pode ocorrer em julho. A média de 5 é o ponto a ser batido primeiramente, que é a linha verde. E o martelo acionado a 99,740 está exatamente na cabeça do martelo nesse momento. Né? Aqui o 103, 190 é uma região importante, cujo rompimento projeta 103,895, ponto que eu acho que vai ser testado até o fim da semana. O Antônio diz o seguinte: bom dia, mestre, a minério de ferro caiu mais de 5%, porém a Vale parece ignorar esta queda e segue relativamente estável. O fator mais determinante no preço é a combinação de câmbio e preço do minério de ferro. Exatamente. Como o dólar subiu e ela é essencialmente uma exportadora, ela caiu menos que o minério. Às vezes fica com a impressão de que a movimentação por aqui se descola totalmente da movimentação externa e da cotação do minério de ferro. Poderia comentar sobre os 3 principais fatores que determinam o preço da Vale aqui no Ibov? Perfeitamente. Então, como você falou, o principal fator é o minério. Aí nós temos o câmbio, né, porque ela é uma exportadora, inclusive o câmbio não tem sinal de topo. Tem esses gaps aqui no meio do caminho, então se começar a cair, deve cair forte o dólar, talvez pancada aí de 150 pontos num dia só. Né, é um outro fator. No 30 minutos, a gente percebe aqui assim, enquanto estiver acima de 5.443 e não cai. Aí se perder, vem no 5.421 que eu comentei anteriormente, aí pode mergulhar fechando o primeiro gap, segundo tem 3 gaps, provavelmente fuga, medida, exaustão. Então deve começar a cair em breve. Então, e o outro fator, Antônio, é China. Né? Estímulos econômicos por lá, corte de juros, compulsório, porque o que acontece na China impacta aqui no Brasil imediatamente, em especial nas empresas ligadas a metais, em especial em relação à Vale. Eduardo Constantin, obrigado pelas aulas. Vamos analisar 2 ativos inversamente proporcionais, BR Foods e milho. Está correto por quê? Porque o milho é utilizado na alimentação dos animais. Penso que o CCI está formando pivô de baixa com alvo 80 com 50.
Do lado oposto, o BR Foods no diário está prestes a romper pivô de alta com alvo a ser fechado em 17,34. Penso também que o próximo balanço, segundo trimestre de 2022, o primeiro da gestão Marcos Molina da Marfrig, bem como das novidades da abertura da fábrica na Arábia, redução de quadros da diretoria, queda recente de commodities para ver redução do indicador dívida EBITDA e alta do dólar. BR Foods poderia servir de hedge? Nesse momento não. Serviria se fosse um pouco antes, né? Nesse momento não. O racional está correto, mas tem sempre a ideia do timing, né? Então o racional do Eduardo é fantástico, ele está de parabéns, por quê? Porque o milho é usado na alimentação de animais. E acionou o pivô de alta, no rompimento de 15,29, e o 15,65 uma vez rompido projeta R$19. Esse gap deve atuar como padrão do farol puxando o preço. Então está correto. Onde é que está o stop? Abaixo de R$15, colocaria 14,99 por ali, com 9,9. O milho é um caso sério, é mais ou menos como o Bitcoin, né? Eu acho que nesses níveis não vale sair. Né? Tem uma região importante aqui, ó, eu comentei de manhã no Telegram, 84,71, tem 84,95 e 85,18. Precisa trabalhar acima de 85,18. Tem vários suportes por aqui, tem também 84,50, então tem 1, 2, 3, 4 suportes. Precisa repicar. Talvez no repique a gente realize a posição e vida que segue, mas nesses níveis eu ainda acho que vale a pena segurar. Perfeito? Então vamos para os comentários aqui do vídeo de ontem, então. Maravilha. Muito bem, muito bem, bem. O Antônio Santos deixa ali um comentário. O que o nosso amigo disse? Boa tarde, mestre. Sempre agradecendo pelas boas análises, ensinamentos e lições aprendidas compartilhadas em seu vídeo. Tenho certeza, mestre, que os alunos que valorizam seu trabalho ao longo dos anos seguirão todos prestigiando suas contribuições. Muito obrigado, agradeço carinho e amizade. Um dia a você. Muito obrigado mesmo. Luiz Gouveia, professor, espero que você mantenha uma porta de comunicação com aqueles que te admiram após a bolsa atingir os 126k. Só para deixar claro, pessoal, quando atingir os 126k, nós vamos lançar a imersão 14. A gente vai dar 2 meses no grupo, ou até atingir os objetivos, né? A gente traça no mercado à vista e no mercado futuro. Se precisar de 3, 4, 5 meses, mais 2 meses no mínimo, né? Ou até atingir as metas. E depois, para o pessoal que entrar na imersão, a gente vai fazer 3 renovações de passaporte, renovação 1, 2 e 3, que serão, no caso, os passaportes 3, 4 e 5. Aí depois eu vou encerrar, ok? Então ainda tem um tempo aí pra gente ficar juntos, mas eu tô avisando antes, porque eu acho uma sacanagem quem do nada, muitas vezes por uma decisão emocional, abandona os alunos sem um aviso prévio. Então eu tô avisando bem antes. O momento é difícil, exige resiliência, mas agora que as posições vencedoras estão se formando, é muito importante manter a análise gráfica das melhores empresas para ter a melhor alocação dos recursos. Obrigado. Eu concordo com você, a gente vai estar na luta tanto antes quanto depois dos 126 mil pontos. A questão é que depois das 3 renovações, uma vez lançada a imersão, aí eu vou encerrar as atividades. O Nicolau Arbex, ele é um querido amigo que está conosco aí há muito tempo e eu agradeço. Só um minutinho aqui. Avisar o Francisco para ele acompanhar. É que um prestador, pessoal, vinha aqui em casa às 9, depois era às 9h30, depois era às 11, depois era... Ele chegou agora, bem na hora que eu tô gravando. Opa, que beleza, né? E aí precisa, inclusive, avisar o zelador do prédio. Ele vai num outro apartamento, vem aqui depois. Que bacana, né? Aí ele toca antes aqui, é uma maravilha completa. Então, ele precisa o zelador acompanhar, né? Ele vai fazer aqui uma aferição na medição de gás e água. Então, todos os horários que ele falou, ele não chegou. Uma hora ele perdeu o capacete, uma hora ele foi no lugar errado. É sempre a mesma história. Mas como eu já estou acostumado com obra, é sempre assim. Eu sabia que quando eu começasse a gravar, ele ia chegar e tocar o interfone. Que maravilha.
Legal, então vamos dar continuidade aos trabalhos. O Nicolau Arbex é um dos alunos que estão comigo aí há mais de 10 anos. Né? Então é um amigo querido, que eu sempre fico muito honrado quando ele participa. O Antônio está constantemente conosco, o Luiz também, o Ortega está conosco há muito tempo, o João Vinícius todos os dias. Isso para mim é uma honra, me dá muita força para continuar nessa batalha. Ortega, na sua opinião, podemos ter recessão, como estão dizendo, esse tipo de informação não seria anunciado caso fosse. Você matou a charada, né? A imprensa cria um cenário, mas a gente tem que lembrar que existem algumas situações binárias, como a China. A China reabrindo normaliza a cadeia de produção, arrefece a inflação, como já está acontecendo. E lá eles têm espaço para estimular a economia, uma vez que o CPI e o PPI estão sob controle. E quando você vê matérias aí mais fidedignas que dizem que vai ter uma guerra velada entre China e Estados Unidos, uma guerra fria em relação ao PIB, como é que vai ter recessão? Não faz sentido, né? E ainda a gente pode ter uma resolução, o que hoje parece improvável entre Rússia e Ucrânia, que derrubaria mais ainda a inflação e traria crescimento econômico, né? Pode ter uma recessão se tiver uma terceira guerra mundial, o que é altamente improvável. Aí você fala, professor, mas ontem você comentou lá no Instagram que os países membros assinaram um protocolo para a entrada da Finlândia e Suécia na OTAN. Isso poderia provocar a Rússia? Dificilmente. A Rússia está vendo que o negócio não é tão fácil quanto eles imaginavam, né? Então é isso. Aí o João Vinícius diz ali o seguinte: boa tarde, grande mestre, o Inkei está em 99 mil pontos, com uma pinça fora da banda inferior, indicando uma possível reversão altista, até com uma certa força. Penso que chegar até os 104K na sexta, eu também acho. Seria um ponto decisivo na indicação de uma tendência altista mais expressiva para as próximas semanas. Qual a sua análise sobre isso? Que Deus continue te iluminando. A todos nós, querido, seja sempre bem-vindo. Então é isso mesmo, né? Ontem você matou a charada. Eu acompanhei o mercado praticamente em tempo real pelo Telegram com a galera. E a gente teve uma recuperação, né? Inclusive, quando essa figura formou um ombro, cabeça, ombro invertido, eu comentei. Assim como quando inflexionou, rompendo 98,505. Aí foi nessa LTA que nós traçamos pontilhada, respeitou, rompeu o pivô de alta 99,740, só que agora essa reta não se aplica, a vermelha, ela foi penetrada aqui, violada, mas existe um pullback aqui no 99,740 e a gente está no novo day trade, o meu preço médio é 99,890, com alvo a 100 com 400, né? 100.400 pontos, um pouquinho abaixo de uma renovação de máxima, a máxima 100.415. Então, eu acredito que sim, o rompimento dos 100.730 deve jogar o preço acima de 101.155 e também de 101.520 e lançar o preço aqui, ó. Inicialmente 103.190, depois 103.895. Eu até colocaria como alvo para a semana, então vamos deixar marcado aqui no gráfico, João, o 103.190. Perfeito? Então é isso aí. Ah, Deus, deixa eu avisar aqui o zelador que o prestador maravilhoso aqui, que atrasou pra caramba, vai vir aqui na unidade. Só um segundo, pessoal. Paciência é uma das maiores virtudes do ser humano. Então vou colocar aqui a minha unidade. Tá. Muito bem, o prestador está no condomínio. Muito bem. Maravilha, estou avisando aqui o zelador porque o síndico pediu para ele acompanhar quando o prestador chegar. Então vamos lá, Top Traders é vida real. Nelson Pereira da Silva, boa tarde, Wagner. Parabéns pelo racional do petróleo. Hoje queda de 10%. Obrigado pelos cumprimentos.
Nós fomos bem no racional. Eu até apaguei aqui. Então vamos abrir aqui o TradingView. A minha ideia, né, que o nosso querido amigo Nelson está comentando, né, que houve bastante sucesso aqui no racional. É que minha paciência não anda das mais amplas, pessoal, nos últimos dias, mas também com inúmeros motivos. Então vamos lá. O petróleo aqui é o seguinte, né? Essa queda ela deve continuar porque o petróleo fez um pivô de baixa no diário, né? E a gente falou em venda desde o 124, e muitos alunos venderam. Então perdeu 101,53 no Brent, no WTI pivô de baixa, e no Brent também um pivô de baixa na perda aqui de 107,06. Obrigado pelo reconhecimento, pelos cumprimentos, querido. Antônio Santos, Messi, mais um gol do meio de campo no petróleo. Parabéns reiterados, muito obrigado, querido. Tamo junto sempre, diz o Sidney, é uma honra tê-lo conosco, querido. Luiz Gouveia, boa tarde. Contando com a retomada da China, certamente empresas mineradoras seriam beneficiadas do petróleo, teria pressão altista. O petróleo, Luiz, eu acho que teria, mas para ficar entre 90 e 100 dólares, né? Petróleo acima de 100 dólares é uma aberração. E eu acredito que mesmo sem nenhuma atitude da OPEP que deixou o pau comer, inclusive essa queda do petróleo, ela marca uma ideia da normalização das cadeias produtivas. Como se enxerga a Vale Petro? Olha que pergunta excelente. Subida do dólar favorece exportadoras, mas não vejo reação de Marfrig e parece fazer um fundo tocado em um do dois. Então o Sidney deixa o tamo junto sempre, muito bom. Então vamos falar aqui de Petro e Vale, respondendo o que o nosso querido amigo perguntou. Eu acho que a Vale ela vai subir na esteira de uma recuperação chinesa, como todas as outras siderúrgicas, Gerdau, CSN, Seminhos e Minas, e que ela é uma baita oportunidade, né? Como eu comentei, se hoje eu tivesse recursos, eu faria uma operação pública tomando papel agora para entregar 90 no final de julho. Porque um petróleo a 130, 140 dólares tem esse potencial para Vale, mesmo com o dólar em queda. Petrobras não, né? A Petrobras, como as empresas em geral ligadas a petróleo, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa para um longo prazo eu compraria, mas nesse momento a tendência é ficar de lado ou cair mesmo, né? Então seria o caminho mais natural, tanto para Petro quanto para Enalta, 3R e Prio que eu comentei no início, viu, Luiz? E sobre Marfrig, sim, essa foi uma das empresas que o pessoal lá do BMC News falou algumas ações que eu achava que fazia sentido comprar no momento. Eu falei com eles ontem, né? E Marfrig foi uma das empresas que eu comentei. Está subindo 5 hoje. Rompimento falso de 12,44, engolfo. Aí descansou, porrada para cima. Se romper a média de 21 e o 13,52, o céu é o limite, né? A primeira pancada, 16,45. Né? Empresa diretamente relacionada a uma reabertura chinesa. O Marcel deixou ali, cara, professor, boa tarde, que achou da análise do Morgan Stanley sobre a possibilidade do petróleo chegar a 370 dólares e a Rússia reduzir a produção. Eu não vi essa matéria, então não posso comentar, mas eu acho muito difícil. Acho impossível, só se tiver uma terceira guerra mundial, talvez ele iria para 200 dólares. 370 dólares quebra o mundo, né? Acho impossível. Impossível não, acho improvável. Comprar petroleiros, vender Ibov, não. Nesse momento, comprar empresas ligadas a metais. Ok? Então, comentários em dia aí, pessoal. Provavelmente o camarada aqui vai chegar, né? Falou que ia chegar 9, 9h30, 10, 10h30, aí o zelador não viu aqui o que eu coloquei. Na hora que o rapaz chegar, provavelmente eu vou ter que parar para gravar, para ir na portaria. É aquela velha história, né? As pessoas, em vez de facilitar, dificultam a vida da gente, mas a gente tem que ter resiliência e seguir em frente. E haja paciência, uau. Então vamos lá, falando sobre os índices agora, né? O cara vai chegar bem na hora da minha gravação para o YouTube. Ele poderia chegar quando eu estivesse fazendo o cenário, o informe fechado, até o panorama que tem voz, mas ele vai chegar, já está no prédio enquanto eu estou gravando para o YouTube. Mas se a vida não tivesse desafios, que graça teria
como diria o meu pai, né? Então, pessoal, o índice de consumo é a chave. Eu falo isso já há muito tempo. Nós temos dois candles importantes no índice de consumo. Ontem houve uma alta de 1,75 e hoje 2,29. Então nós temos definitivamente algo novo. O índice de consumo rompendo média de 21, rompendo aqui o 3.085, que é uma resistência importante. Depois a gente vai ter o 3.119. Deve romper ainda hoje e aí o céu é o limite também. Então o índice de consumo em alta é definitivamente algo novo. O índice de energia em uma região de suporte dá um sinal aqui de fundo através de um martelo. Se fechar acima do fundo anterior em 77,132, melhor ainda, nesse momento está acima. Nós temos o índice de materiais, possivelmente montando um fundo duplo. Mas o petróleo está em queda, mas o minério pode subir e compensar. Por exemplo, o petróleo de lado, minério em alta. O índice de materiais sobe. Além do índice de consumo, nós temos o IMOB, o índice do setor imobiliário, que está também rompendo a média de 21 em uma região de resistência importante. Acima de 644,23 não tem resistência, o céu é o limite. E uma das chaves está no índice do setor financeiro. Como índice, propriamente dito, é o mais importante, acima do fundo anterior, a 9.618 ganha muito corpo, né? Aí deve levar a média de 21 junto. E tem o martelo ontem, que marcou a mínima do movimento. Ele será acionado se houver um rompimento de 9.366,30. A gente vai ter aqui Small 11, que é uma rara, talvez a maior oportunidade, mais óbvia, mais clara de comprar Small 11. Small 11 em todos os tempos, né? Inclusive, quando eu me comuniquei com o pessoal do BMC News, eu falei, olha, para quem é conservador, BOVA 11, que é um pouco mais ousado e quer operar um fundo com uma baixíssima taxa de administração, Small 11 é para os mais ousados, BOVA 11 para os mais conservadores. Para bater renda fixa, BOVA 11, Small 11 é uma posição mais ousada, está rompendo o martelo a 91,37 e, digamos assim, está acionando um sinal que nós vimos formado ontem. Aí nós temos aqui a Bolsa de Xangai. Eu vejo como uma correção normal aqui em relação ao topo anterior. Marcado dia 15 de junho, recua a média, deve voltar ao território positivo. E o índice Nikkei é uma bolsa enrolada, né? Tem praticamente aqui um bebê abandonado de topo, mas o movimento é curto. Ela deve seguir o fluxo aí e subir também. Então, o minério de ferro nós comentamos, o petróleo também. Os títulos americanos de 10 anos, quando eles caem assim é porque tem uma... Primeiro, né, isso daí beneficia o índice Nasdaq e também ações ligadas à tecnologia aqui no Brasil. Mas geralmente quando tem uma queda, né, é procura e demanda, né? Então tem mais procura, a busca por segurança paga menos, né? Aí quando eles estão em alta, que estão pagando mais, né, muitas vezes é porque tem um cenário de alta de juros. Então é uma equação complexa, né? Mais complexa do que no Brasil. Então é muito comum a gente ver estudos aí que mostram que pode ter uma relação direta, né, entre os títulos de 10 anos e uma alta da Bolsa Americana. Mas em queda beneficia empresas ligadas à tecnologia, que têm suas dívidas muitas vezes atreladas à taxa de juros norte-americana. Aqui no Brasil não, com raras exceções, como o Cielo, por exemplo, geralmente todos os setores são inversamente proporcionais aos juros, né? Então alcançou aqui praticamente um alvo de curto prazo, mas eu não vejo uma virada, mas sim uma parada aqui nessa queda. E esses títulos em queda beneficia principalmente o índice Nasdaq, empresas ligadas à tecnologia, e é algo novo, né? Porque está inflexionando, tem um pivô de baixa na perda de 3,007. Aí a gente vai ter o índice Nasdaq, a barra de ontem muito forte, ontem subiu em 75, está trabalhando simplesmente na parte alta desse Marubozu, ponto alto, rompimento de pivô a 11,677. Aqui a gente vai ter o S&P também trabalhando na parte alta do candle de ontem, deve acionar um pivô ao longo da semana 3,945. A gente vai ter aqui o índice Dow Jones, cujo pivô deve ser acionado nos próximos dias, talvez na quinta-feira, 31,885.
O VIX eu acredito que ele venha nos 24 até o fim da semana, que é o nosso racional, especialmente, né, naturalmente, se perder 26,47, que é a mínima marcada dia 28 de junho, e aqui a gente vai ter o BZQ, né, que tem um sinal de topo que ainda não está confirmado, né? Ele alcançou uma região de resistência a 33,70, houve um rompimento falso, e se houver a perda, especialmente em fechamento de 32,20, aciona essa pequena shooting star estrela cadente, e naturalmente, né, se perder o topo anterior a 31,45, deve aprofundar as perdas até os 28 dólares ou até o topo anterior aqui 28,98. O EWZ ETF brasileira negociado em Nova York tem um sinal de fundo, fechou gap, aciona esse sinal se romper e fechar acima de 26,47. Lembrando que o EWZ é inversamente proporcional ao dólar, né? Então um dólar em alta derruba o EWZ. E na Europa a gente tem uma boa reação. Nós temos um candle que praticamente nega o candle de ontem. Se ele fechar acima da metade, nega. Aí ficaria uma formação de topo de fundo triplo praticamente aqui. Não é exatamente um 3 rios, porque eles não são equidistantes, ou para os mais exigentes um fundo duplo. A gente tem Bolsa de Paris, uma alta muito forte, né? A Bolsa de Paris, eu comentava ontem com vocês que ainda faz sentido a gente manter a ideia dessa LTA respeitada, né? Se assim fechar a Bolsa de Paris, nós teremos a LTA ainda válida, um rompimento falso de 5,830 e um RMI de fundo. Aí Eurostock 50, a mesma história, né? Ainda é válido o raciocínio da Cunha e também de um rompimento falso de 3,395 e também um RMI. E aí a gente chega no índice DAX, que aí teria respeitado o fundo marcado em 7 de março a 12,438 e aí formaria também aqui um RMI de fundo. Então sinais de fundo em todas as bolsas na Europa. Daí a gente tem o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Tem potencial para formar fundo aqui. Acho que a CLTA, de algum modo, ainda é válida, principalmente se hoje tiver uma reação. E tem o DXY, né, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Não tem sinal de topo, pelo menos por enquanto. E Ibovespa em dólares tem um martelo. O Ibovespa em dólares precisa acionar o martelo, né? E ele o fará se romper e fechar acima de 18.350. Aí nós temos aqui o BOVA11. Né, o BOVA11 tem um sinal de fundo importante, precisa romper e fechar acima de 94 com 92. Aí ele aciona o martelo. E nós temos o IBOV, né? O IBOV acionará o martelo se romper e fechar acima de 98.607. Falando um pouquinho, né, por exemplo, do IBOV, utilizando aqui o cartezinho que já tem esse estudo pronto, ele tocou e respeitou ontem essa linha de retorno, né? E está acima de 97.775, isso é importante, só que estava subindo, entrou no terreno negativo e parece que a gente tem um W em formação, né? Esse W teria o eixo a 102.237, né? E observando o BOVA11 também respeitou a linha de retorno. Ele acionará o martelo se romper e fechar acima de 94,92 e acima de 94,38 ele ganha força, o eixo do W fica por conta de 98,63 aqui na tela. E sobre o mini índice, né, a gente entrou no segundo day trade, vamos ver se reage ao longo do dia, está ali na região de 99,880, a gente acertou o primeiro e ele, na verdade, se você pegar o IBOV, né, pegar um gráfico semanal aqui nos últimos dias, a semana retrasada caiu 1,15, depois subiu 0,29 e agora está caindo 0,89. Está mais do mesmo nas últimas 3 semanas, mas acho que hoje, pelo menos até os 100 mil pontos, volta. Então a gente pode fazer um racional de YouTube, né? Então já que teve uma queda intraday, a gente faz um racional. Se a gente estivesse numa transmissão, numa aula ao vivo, alguma coisa do gênero, a gente falaria em compra agora a 99.380 para entregar 100 mil pontos. Mais o raciocínio do day trade, ele fala em 100.400, para ficar bem claro, ok? Então acho que é uma volta aqui nessa LTA, deve respeitar. Né, existe algum grau de simetria, de figura admissível se a gente entender até como um oco meio velado aqui, um oco invertido, né? Então
Está na média de 21, na LTA, que está ligando os fundos 1, 2, 3, talvez 4 vezes, então seria isso. Então falemos do Bitcoin, já indo para a reta final aqui da gravação. Então Bitcoin na tela, a minha impressão é que ele está ensaiando um rompimento de 21.868 pivô de alta, aí a gente vai ter o BIT H11, que é uma alternativa para quem não tem conta em exchange. O BIT H11 acima de 26,85 tem o céu é o limite, assim como o hash 11, né, cujo rompimento 18,85, o céu é o limite, primeira pancada remete a R$26. Então, os estudos que a gente faz aqui no Cartesian estão entregues. Vamos ver aqui o que a gente faz então no TradingView estão entregues, agora a Cartesian. Olha, juros, né? Essa figura aqui que a gente marcou não se aplica. O que dá para a gente ver aqui nos juros? O 12,985 é um ponto bastante importante. Pode marcar aqui um topo duplo, tem uma shooting star, ela vai ser acionada se houver a perda e o fechamento abaixo de 12.720. Aí formar-se-á, nesse caso, um topo duplo com eixo a 12.615 e alvo 12.165. A gente tem Gerdau, né? Eu vejo como oportunidade nesses níveis. Está numa baita de uma região de suporte, né? Gerou alta 1, 2, 3 vezes, fechou esse gap que a gente vê aqui na tela. É claro, né? Vou fazer uma marcação melhor em Gerdau. Vou marcar a mínima do movimento, 21,31. Né? E naturalmente acima do fundo imediatamente anterior, 21,89, ganha corpo. Local web está subindo por quê? Porque tem um processo de baixa nos treasuries americanos, deve romper esse triângulo, inclusive, e avoar, como diz no interior. Lembrando que acima de 6,36 aciona um pivô de alta. Perfeito? Melnik. Ontem teve uma alta muito forte, hoje não está negando em nada. Ontem foi uma alta generalizada das construtoras, né? Melnik em nenhum momento está negando o movimento de ontem, nem nada do gênero, né? Muito pelo contrário, a gente percebe uma reação importante das empresas de qualidade ligadas ao setor imobiliário. O que eu vejo em Melnik aqui é uma cunha de baixa, e ela praticamente rompeu ontem. Hoje simplesmente está trabalhando na parte alta do Marubozu de ontem. Isso deve ser uma pausa para a continuidade. E a mesma coisa a Cury, né? Cury já tem um movimento. Vamos tentar traçar algo semelhante aqui. É uma espécie de... é um canal de bar. No caso de Melnik é uma cunha, né? Em Cury nós temos... é uma cunha também. E no caso de Cury tem um rompimento mais firme, mais evidente. Isso é absolutamente algo novo. O projeto é 6,88 nos próximos dias. E a gente tem China 11, né? A gente encerrou o racional, a gente falou em compra 5,70, 5,80. O alvo ótimo para os mais ousados foi atingido, então a gente aguarda uma nova oportunidade. Não falaria em trabalhar na venda, também não hoje. Petri Vale já estudamos, Small 11 e os índices também. Então o que ficou faltando? Ficou faltando positivo. Sobe também na esteira da queda dos juros norte-americanos. Aparentemente tocou a parte baixa de um canal e vai vir na parte alta aqui a 11,50. Os gaps devem trabalhar puxando o preço padrão do farol, atraindo os preços como um imã. A gente vai ter aqui na tela BPAC, né, armando aqui na minha visão um rompimento de 23,40, uma rara oportunidade também em BPAC. E aí nós temos Sambi. Né, Sambi ontem desenhou um martelo, né, fora da banda, dentro da banda, precisa romper
e fechar acima de 28,77 para acionar o martelo e iniciar um forte movimento de recuperação. YouTube deixou o martelo, também fechou na máxima ontem, na parte baixa de uma cunha, então o acionamento será com rompimento de 22,79 e fechamento acima desse patamar. Então, da mesma forma que eu acreditava numa recuperação ontem, eu acredito hoje, né? E assim a gente deve ter um fechamento positivo, né? Então, mas agora o Ibov está caindo 0,19, o Bovespa 0,27, o mini índice também. Só que eu acredito numa recuperação ao longo do dia. Eu acho o cenário mais provável, né? Principalmente quando sair a ata do Federal Reserve. Vamos ver se sai alguma coisa nova, alguma coisa positiva, negativa. Saiu o PMI composto nos Estados Unidos. 52,3, esperava 52,7, mas é expansão acima de 50. Abertura de postos dos Estados Unidos, né, cai a 11,252 milhões em maio. O relatório de outros é bastante importante. PMI de serviços cai a 55,3 hoje, mas fica acima de esperado, muito acima de esperado. Então é algo positivo que saiu às 11h08, né? Agora a gente tem aqui IF, estimamos que os títulos de emergência sofreram uma queda de 4 bi em junho, mas esse fluxo pode voltar, né? O crescimento do PIB surpreendeu no primeiro trimestre no Brasil e na Colômbia. Fitch Solutions, reduzimos a projeção de PIB da América Latina de 2,5 para 2. Vitória de Lula deve levar a maior gasto em intervenção na economia. Muita gente de olho no que diz o Lula aí nas reuniões com empresários, né? Apesar de surpresa no primeiro trimestre, né? A Fitch Solutions, PIB do Brasil deve crescer 0,8 em 2022, continua com a minha projeção entre 1,9 e 2,1. A gente vai acertar assim como acertamos sozinhos em 2021. Então, vamos dar continuidade aqui falando de Ambev para a gente finalizar. Então, a Ambev ela fez o que a gente acreditava desde que ela tocou a parte baixa aqui do canal, que é procurar a parte alta e romper, e viu no 14,32. Então, para quem trabalhou com a ideia de guerrilha, lucro no bolso. Quem quer estender um pouco mais, 14,49 é o alvo. B3SA3, essa queda de 2% deve se reduzir para algo em torno de 0,20, 0,30 até o final. Isso se não fechar de forma positiva, ela arma aí uma acumulação para subir, na minha visão, este ativo. BBS3 arma, por sua vez, o rompimento de um triângulo descendente. Essa linha azul é uma LTB que nos topos é o ponto-chave a ser vencido. Pela compra, Bradesco, ontem rompimento falso de 16,92 e aciona fundo se romper 17,25 e fechar. Acho muito provável que isso ocorra ainda hoje e feche acima dessa linha verde, que é a média de 5 períodos. E Itaúsa, uma excelente alternativa para bater renda fixa, está na parte baixa de um alargamento. O martelete será acionado com rompimento e fechamento acima de 8,29, provavelmente ainda hoje. E nós temos YouTube também com sinal de fundo na parte baixa de uma cunha. O acionamento será acima de 22,79, especialmente se fechar acima desse patamar. Então está entregue. A gente acertamos o primeiro day trade, o segundo a gente entrou. Está andando contra, né, para dar um pouco de emoção, digamos assim, à operação. Mas pelo menos nos 100 mil pontos eu acredito que volte hoje. Então a gente tem aí uma provável recuperação ao longo do dia. Como eu comentei, o mini índice ele está aqui numa LTA, tem de repente um oco aqui, então 100 mil pontos pelo menos devem ser alcançados ainda hoje no período da tarde. Saúde e paz a todos, pessoal. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes. Muito obrigado, valeu.